No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Raquel e Heleninha se enfrentam em uma discussão acalorada, onde antigas rivalidades e mágoas vêm à tona. A tensão entre elas é palpável, refletindo os desentendimentos e ciúmes. Enquanto isso, Esteban convida Celina para uma viagem à Espanha, uma oportunidade que a excita e a faz sonhar com novos horizontes, mas também a faz questionar o que deixará para trás. Lucimar, por sua vez, se arrepende de ter ficado com Vasco, percebendo que suas escolhas a levaram a um caminho de insegurança e desilusão. O médico avisa a Renato que ele deve mudar o estilo de vida, uma notícia que o faz refletir sobre suas prioridades e a necessidade de cuidar melhor de sua saúde. Após um período difícil, Renato finalmente recebe alta, mas a experiência o transforma, deixando-o mais consciente de suas ações. Consuelo percebe a fragilidade de Vasco e decide ajudá-lo a organizar seus planos de vida, incentivando-o a buscar novos objetivos e a deixar para trás relacionamentos tóxicos. Afonso, por sua vez, convida Maria de Fátima para ir à exposição de Celina, mas o clima entre eles fica tenso quando ela provoca um embaraço entre Afonso e Solange, revelando segredos que estavam melhor guardados. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Odete, incomodada com o sucesso crescente de Celina, decide levar Walter para a exposição da irmã na esperança de ofuscar a artista. Entretanto, ao chegar lá, percebe que a popularidade de Celina é inegável e que sua própria insegurança a impede de desfrutar do momento. O clima se intensifica, tornando a exposição um campo de batalha emocional. Neste cenário de conflitos e reencontros, cada personagem enfrenta suas próprias batalhas internas, questionando escolhas e buscando redenção. As relações se entrelaçam, criando um emaranhado de emoções que promete reviravoltas inesperadas nos próximos capítulos. A poderosa Odete Roitman vai mostrar mais uma vez que não admite falhas quando se trata dos negócios, e muito menos da honra de sua família. A vilã não medirá esforços para punir Ivan Meirelles, após suspeitar que ele traiu Heleninha, mesmo sem provas concretas de infidelidade. A empresária enxergará a simples reaproximação entre o executivo e sua ex-mulher, Raquel, como motivo suficiente para aplicar uma multa de R$300 mil por quebra de contrato. O gesto frio e calculista colocará em xeque não apenas o casamento de Ivan e Heleninha, mas também a integridade e a autonomia do administrador, que se verá pressionado como nunca antes. Tudo começa quando Ivan retorna do exterior. Após um período ao lado de Heleninha, em Roma, ele volta ao Brasil com a sensação de que o relacionamento não se consolidou como esperava. As tentativas de se reconectar com a filha de Odete foram sinceras, mas os sentimentos não floresceram como deveriam. O desgaste emocional entre os dois parece irreversível, e é nesse cenário de fragilidade conjugal que o reencontro com Raquel acontece. O que começa como um encontro casual se transforma em algo mais significativo. Durante uma noite repleta de lembranças e confidências, Raquel e Ivan se permitem uma nova aproximação. O beijo entre os dois, ainda que envolto em dúvidas, reacende sentimentos mal resolvidos. Ivan, tomado por um misto de culpa e desejo, se vê dividido entre o peso do compromisso com Heleninha e a possibilidade de reescrever sua história com Raquel. Ele ainda não toma uma decisão definitiva, mas esse momento é o suficiente para despertar a ira de Odete. Odete Roitman, sempre com olhos e ouvidos em todos os lugares, logo toma conhecimento do beijo. Embora Ivan ainda não tenha formalizado nenhuma separação, ela interpreta a situação como uma traição direta à sua filha, e também à sua autoridade. Decidida a agir, ela convoca o genro para uma conversa nada amistosa nas dependências da TCA, sua poderosa empresa. O clima é tenso. Odete chega pontual, com o semblante austero,
vestindo uma de suas roupas sóbrias que impõem respeito e medo ao mesmo tempo. Com o contrato de união estável em mãos, Odete não perde tempo. Sem rodeios, ela informa a Ivan que ele será cobrado por quebra de cláusula contratual. O valor? Nada menos que R$300 mil. O executivo, pego de surpresa, tenta argumentar. Você vai me cobrar uma multa porque eu jantei com a Raquel? Rebate, sem esconder a indignação. Odete, impassível, dispara. Eu sou do tipo que cobra tudo. E o tom com que pronuncia a frase faz Ivan entender que não há espaço para negociação. Ao menos não nos moldes que ele desejaria. Na sequência, Odete joga sua última carta. Propõe que Ivan volte para casa e recomece com Heleninha. Você ainda pode consertar isso, pode provar que está ao lado da minha família. Eu não estou te chantageando. Eu estou te perguntando se você ainda é um dos nossos, afirma com voz firme, sem alterar uma vírgula de seu tom ameaçador. É claro que a proposta não é um convite genuíno. Trata-se de uma imposição disfarçada, onde a escolha de Ivan é limitada a 2 caminhos: submeter-se ou enfrentar o poder de Odete. Mesmo pressionado, Ivan se recusa a ceder. Se você achar que é melhor me demitir, me processar, pode ficar à vontade, porque eu não fiz nada de errado, afirma ele, olhando diretamente nos olhos da sogra. O gesto surpreende. Não é comum que alguém a enfrente daquela forma. Mas naquele instante, Ivan decide que não permitirá mais que a empresária controle cada passo de sua vida pessoal e profissional. Odete, por sua vez, percebe que está lidando com um homem diferente. Talvez a experiência em Roma tenha amadurecido Ivan mais do que ela imaginava. Mas isso não significa que ela deixará barato. Muito pelo contrário, Odete começa a traçar novos planos para minar a credibilidade do genro. Com seus contatos no alto escalão e uma rede de informações bem estruturada, ela promete transformar a vida de Ivan em um campo minado. A cobrança da multa será apenas o primeiro passo. Enquanto isso, Heleninha, ainda abalada emocionalmente, não sabe de toda a extensão da situação. Ela percebe que Ivan está distante, mas acredita que ele esteja apenas cansado da viagem. O conflito interno da jovem começa a se intensificar quando ouve rumores sobre a aproximação entre seu marido e Raquel. O nome da ex-mulher de Ivan volta a circular pelos corredores da empresa e nos salões frequentados pela elite carioca. Heleninha, instável, começa a questionar sua própria sanidade e mergulha novamente em um estado de inquietação. Raquel, por sua vez, não pretende interferir no casamento de Ivan. Ela também não deseja reatar por impulso, mas não pode negar que ainda sente algo por ele. Quando Ivan a procura para esclarecer os últimos acontecimentos, os dois têm uma conversa honesta. Raquel é direta, não quer ser pivô de nenhum escândalo, e muito menos ser usada como desculpa para que Ivan fuja de seus problemas com Odete. A tensão cresce quando a imprensa começa a farejar a crise no casamento de Ivan e Heleninha. Um jornalista que cobre a alta sociedade obtém informações sobre a cláusula contratual e o suposto valor da multa. O burburinho chega à redação de uma revista semanal e uma matéria quase escandalosa ameaça vir à tona. Odete tenta abafar a situação, mas o estrago já está feito. A notícia vaza e, ainda que sem citar nomes, insinua que um executivo da TCA pode ter sido penalizado financeiramente por uma traição conjugal. A repercussão é imediata. A diretoria da TCA exige explicações. Alguns acionistas passam a questionar a mistura entre assuntos pessoais e decisões empresariais. Odete, porém, mantém sua postura. Alega que tudo está dentro dos limites legais e que o contrato assinado é legítimo. Ela não recua e ainda manda recado. Na minha família, palavra dada é palavra cumprida. E contrato, meu caro, é sagrado. Ivan, cada vez mais encurralado, começa a perder o sono. A cobrança judicial da multa não tarda a chegar. Advogados são acionados. O caso ganha contornos públicos. E mesmo sem confirmação oficial, já se especula que a exigência partiu de Odete Reutemann.
A imprensa começa a pintar a empresária como uma matriarca impiedosa. Mas Odete pouco se importa com sua imagem. Seu único foco é restabelecer a ordem, a sua ordem, dentro e fora de casa. A tensão familiar atinge novos níveis quando Maria de Fátima tenta se aproveitar da situação. Ela se aproxima de Heleninha e passa a fazer comentários maldosos, insinuando que Ivan está mesmo com outra e que Raquel pode ter dado o golpe certeiro. Odete, ciente das jogadas, avisa: Fátima, cuidado para não passar dos limites. Você pode ser útil, mas também é descartável. Enquanto isso, Heleninha desaba nos braços de Celina, sua confidente. A jovem confessa que sente que está perdendo o marido e que não sabe mais quem é ou o que quer. A possibilidade de uma recaída no álcool volta a assombrá-la. Celina tenta acalmá-la, mas teme que a situação saia do controle. Ao mesmo tempo, Ivan começa a considerar abandonar tudo: o cargo na TCA, o casamento com Heleninha, a guerra com Odete. Ele se sente sufocado e percebe que qualquer passo em falso poderá ser usado contra ele no tribunal ou nos corredores da empresa. Heleninha, por sua vez, vai afundando em um mar de inseguranças. A cobrança da mãe, os boatos na imprensa, as insinuações maldosas de Maria de Fátima e o distanciamento de Ivan a colocam à beira de um colapso emocional. Cada vez mais abatida, ela se fecha em casa e evita eventos sociais, recusando convites da alta sociedade e reuniões na TCA. Celina tenta intervir, mas Heleninha prefere o silêncio. Ela quer entender por si só se foi traída de fato, e se quer, ou não, continuar ao lado de Ivan. Enquanto a guerra jurídica e emocional se desenrola, Ivan tem uma conversa definitiva com Heleninha. Ele a procura em casa e, diante de seu silêncio, abre o coração. Fala sobre o beijo em Raquel, assume o erro, mas garante que jamais teve intenção de machucá-la. Foi um impulso, uma fraqueza. Não justifica, eu sei, mas não foi traição, foi confusão, explica. Heleninha, entre lágrimas, escuta tudo em silêncio. O olhar dela carrega dor, mas também uma espécie de libertação. Pela primeira vez, ela se sente dona da própria decisão. Ivan, ao saber da decisão de Heleninha, sente uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabe que a batalha está longe de acabar. A disputa judicial segue em andamento, a pressão dentro da TCA continua, e a perseguição a Raquel não dá sinais de cessar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ivan sente que agiu conforme seus princípios. E está disposto a pagar o preço por isso. Afonso pode ser filho e não sobrinho de Celina. Uma reviravolta impactante está prestes a chacoalhar as estruturas da família Reutemann. O que parecia ser apenas mais um segredo escondido no passado sombrio de Odete Reutemann poderá vir à tona e mudar radicalmente o rumo da trama. Afonso, o jovem herdeiro bilionário, pode não ser filho biológico de Odete, mas sim de sua irmã, Celina. Essa revelação pode desencadear uma série de desdobramentos emocionais e familiares, abalando a confiança de Afonso em tudo o que acreditava sobre sua origem. Até então criado como filho legítimo da poderosa Odete, Afonso descobrirá que sua verdadeira mãe pode ser justamente a figura que ele sempre tratou como uma simples tia amorosa e discreta, Celina. Tudo teria começado décadas atrás, quando Celina vivia um casamento de fachada com um empresário muito mais velho, escolhido por Odete. A própria vilã já teria mencionado, em tom de orgulho, que foi responsável por arrumar um bom partido para a irmã. Um homem de posses, mas estéril, com quem Celina jamais teve um envolvimento verdadeiro. A união, fria e calculada, servia aos interesses da família e garantia o prestígio necessário para manter as aparências perante a alta sociedade. No entanto, o casamento arranjado não suportou a ausência de amor e de afinidade. Celina, em segredo, acabou se apaixonando por outro homem, alguém que conheceu em meio às brechas da sua vida restrita. Essa paixão proibida resultaria numa gravidez inesperada.
e potencialmente escandalosa, caso viesse a público. Ao descobrir que estava esperando um filho de seu amante, Celina ficou em pânico. Sabia que, se a notícia vazasse, seu casamento arranjado ruiria e a família perderia a posição social cuidadosamente construída por Odete. Em um momento de desespero, Celina recorreu justamente à irmã mais velha, Odete Reutemann, que, fria e calculista como sempre, enxergou na situação uma oportunidade de manter o controle de tudo e de todos. Ao invés de permitir que Celina assumisse a maternidade e enfrentasse as consequências, Odete propôs, ou melhor, impôs, uma solução definitiva. Levaria a irmã para o exterior para que tivesse o bebê longe dos olhos da sociedade carioca. Depois do parto, Celina deveria abrir mão da criança e entregá-la a Odete, que a criaria como seu próprio filho, sob o pretexto de uma adoção silenciosa, ou mais provavelmente, uma gestação forjada em segredo. A viagem foi realizada às pressas. Disfarçada sob o pretexto de uma temporada de descanso na Europa, Celina embarcou com Odete para a Suíça, onde permaneceu em um discreto sanatório por alguns meses. A gravidez foi escondida até o final, com a ajuda de médicos pagos por Odete. Após o parto, Celina foi convencida, ou coagida, a entregar o bebê à irmã e nunca mais tocar no assunto. De volta ao Brasil, Odete anunciou a chegada de seu herdeiro Afonso, como se fosse fruto de um processo discreto de fertilização tardia ou adoção internacional, conforme a versão mais conveniente à época. Esse segredo, enterrado a 7 chaves durante anos, seria a explicação para a notória passividade de Celina diante das atrocidades da irmã. Apesar de muitas vezes se mostrar sensível, carinhosa e até constrangida com os abusos cometidos por Odete, Celina jamais a enfrentou diretamente. Nem mesmo quando Heleninha, sua sobrinha e afilhada, sofria emocionalmente por conta da frieza e rigidez da mãe. A omissão de Celina sempre foi percebida, mas nunca verdadeiramente compreendida. Agora, com a possibilidade desse segredo vindo à tona, tudo passaria a fazer sentido. Celina teria rabo preso com Odete, uma dívida moral e emocional que a impedia de confrontá-la, por medo de perder tudo, ou pior, de destruir a vida do próprio filho. No entanto, tudo isso começará a ruir quando Afonso, por meio de indícios soltos e comentários maliciosos de terceiros, começar a desconfiar de sua verdadeira origem. Pode ser através de um bilhete antigo, uma fotografia guardada com carinho por Celina, ou até mesmo uma declaração da empregada antiga da família, que acompanhou de perto as movimentações suspeitas daquelas viagens ao exterior. As peças começarão a se encaixar, e Afonso perceberá que há algo muito estranho por trás da sua certidão de nascimento e da história contada por Odete. Em um primeiro momento, ele ficará desnorteado. Sua identidade será abalada, e a confiança que sempre teve em Odete começará a se deteriorar. O jovem não entenderá por que foi enganado por toda a vida e sentirá um misto de raiva, tristeza e traição. O vínculo que tem com Celina também será colocado em xeque, já que ele passará a vê-la com outros olhos. Tudo aquilo que antes era afeto de sobrinho para tia poderá se transformar em uma busca desesperada por respostas e por uma reconexão com a figura materna que, de fato, sempre esteve ali, mas silenciada por conveniências e manipulações. Ao mesmo tempo, Celina, acuada pela pressão, será levada a um dilema profundo: contar toda a verdade e arriscar perder o amor de Afonso ou continuar sustentando a mentira para proteger o castelo de areia que construiu com Odete. A culpa que ela carrega por tantos anos a deixará fragilizada. A consciência pesada, a saudade não expressa e o silêncio imposto por décadas pesarão mais do que nunca. Odete, por sua vez, ao perceber que o cerco está se fechando, poderá tentar manipular ainda mais a irmã e o sobrinho para impedir que o escândalo seja revelado.
Afonso exigirá saber a verdade, olhos nos olhos, implorando por sinceridade. Você é minha mãe, tia Celina? Me diga agora. Eu mereço saber, dirá o rapaz, visivelmente abalado. Celina, entre lágrimas, hesitará. Seu coração estará dilacerado entre a vontade de confessar e o medo das consequências. As memórias do passado, o momento do parto, o choro do bebê, o olhar frio de Odete, tudo voltará com força total em sua mente. A tensão aumentará ainda mais quando Heleninha, testemunha silenciosa desse drama, perceber que também foi enganada por Odete a vida inteira. Acostumada a ver a mãe tratar Afonso com rigidez extrema e impor padrões absurdos, ela se revoltará ao descobrir que o irmão, ou primo, como acreditava, era na verdade uma peça numa trama de mentiras arquitetada pela própria matriarca. A possibilidade de Afonso ser seu primo e não irmão trará à tona questões delicadas sobre herança, afeto e identidade. Além disso, a revelação poderá causar efeitos colaterais em outros núcleos da novela. Ivan, companheiro de Heleninha, verá no sofrimento de Afonso uma oportunidade de expor a vilania de Odete para os acionistas e questionar a legitimidade de algumas decisões administrativas passadas. Já Fátima, que ambiciona se casar com Afonso por puro interesse, usará a fragilidade do rapaz para tentar manipulá-lo emocionalmente, ou até mesmo chantageá-lo, caso descubra o segredo antes que ele venha à tona oficialmente. Enquanto isso, Odete Reutemann fará de tudo para manter o controle da situação. Com sua frieza característica, poderá ameaçar Celina, subornar testemunhas do passado ou até mesmo inventar uma nova versão para encobrir os rastros da verdade. Você não vai destruir tudo que eu construí por causa de um capricho emocional, ela poderá dizer, olhando fixamente nos olhos da irmã. Raquel tomará uma atitude inesperada. Em meio a um evento social bastante visado, ela se jogará nos braços de Santiago e o beijará na frente de todos, inclusive de Ivan e Heleninha. O gesto, embora aparentemente trivial para os demais convidados, terá repercussões brutais no emocional dos dois envolvidos diretamente na cena. O beijo de Raquel não será motivado por paixão, mas por uma mistura de orgulho ferido, ressentimento e a necessidade inconsciente de mostrar que seguiu em frente. Ao ver Ivan e Heleninha chegando de mãos dadas ao evento, Raquel se sentirá invadida por uma onda de frustração, relembrando tudo o que perdeu e o quanto foi machucada no passado. Santiago, por sua vez, não entenderá de imediato a movimentação, mas corresponderá ao gesto com naturalidade. O público aplaudirá o casal improvisado, sem saber que aquele beijo é, na verdade, uma arma emocional disparada em pleno campo de batalha amoroso. Ivan, ao presenciar a cena, ficará visivelmente desconcertado. Seu semblante mudará instantaneamente e o sorriso que carregava ao lado de Heleninha desaparecerá. Tentará disfarçar o incômodo, mas será impossível esconder o abalo. Os olhos dele acompanharão Raquel e Santiago durante longos segundos, revelando que, por mais que tente negar, ainda existe algo mal resolvido dentro de si. Heleninha, atenta a cada detalhe, perceberá o olhar perdido do companheiro e será dominada por um turbilhão de inseguranças. A moça, que vinha se esforçando para reconstruir sua vida ao lado de Ivan, começará a questionar tudo. As palavras carinhosas, os planos feitos, os momentos íntimos, tudo parecerá pequeno diante da forma como Ivan olhou para Raquel. Ela sentirá como se nunca tivesse sido suficiente, como se estivesse ocupando o espaço de uma mulher que continua viva dentro do coração dele. A fragilidade emocional de Heleninha, somada ao histórico de recaídas, criará um terreno perigoso. Após o evento, ela insistirá para ir embora mais cedo. Ivan, ainda perdido em seus pensamentos, não notará a urgência no olhar dela. Em casa, a sensação de abandono tomará conta de Heleninha, que reviverá memórias dolorosas de outras rejeições
de outras promessas quebradas. O telefone tocará, mensagens chegarão, mas ela não responderá a ninguém. Em silêncio, abrirá uma das gavetas escondidas do armário e de lá retirará uma garrafa que havia mantido guardada como um símbolo de resistência. Mas naquele momento, a resistência parecerá inútil. Ao tomar o primeiro gole, Heleninha desabará. As lágrimas escorrerão enquanto o álcool arde em sua garganta. Mais do que uma recaída física, será uma derrota emocional. Ela se sentirá traída, esquecida, substituída. E como tantas outras vezes, encontrará na bebida um refúgio fugaz para o vazio que toma conta de sua alma. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Raquel estará sozinha em seu apartamento, encarando o próprio reflexo no espelho. A imagem do beijo não sairá de sua mente. Embora tenha conseguido o que queria, deixar Ivan perturbado, o gosto amargo da vitória tomará conta de sua consciência. Ela não esperava que Heleninha fosse reagir daquela forma. Será que fui longe demais? Perguntará a si mesma, numa conversa silenciosa e tortuosa. Santiago, por sua vez, demonstrará um misto de surpresa e entusiasmo com o gesto inesperado de Raquel. Ele a procurará no dia seguinte, levando flores e um sorriso aberto, mas encontrará uma mulher dividida entre o remorso e a carência. Eu não devia ter feito aquilo. Foi infantil, foi desnecessário. Me desculpa, dirá Raquel, num tom sincero e pesaroso. Santiago, tentando aliviar o clima, responderá com humor. Você pode me usar à vontade, contanto que eu esteja por perto. A resposta bem-humorada provocará um sorriso contido em Raquel, mas não apagará o sentimento de culpa. Ela tentará explicar seus motivos, revelando que ainda guarda mágoas profundas em relação a Ivan e que, por vezes, se deixa dominar por impulsos que não consegue controlar. Santiago escutará com paciência, demonstrando um lado acolhedor que começará a conquistar a empresária aos poucos. Enquanto isso, a situação de Heleninha sairá do controle. No dia seguinte ao evento, ela será encontrada por Celina completamente embriagada e trancada no banheiro. Celina ficará apavorada ao ver a sobrinha naquele estado e chamará Ivan imediatamente. Quando ele chegar, a culpa o atingirá com força. Diante da fragilidade de Heleninha, Ivan perceberá que algo sério está acontecendo e que, de alguma forma, ele colaborou para aquilo. Heleninha, entre soluços e palavras desconexas, questionará Ivan sobre seus sentimentos por Raquel. Por que você olhou para ela daquele jeito? Por que aquele beijo te abalou tanto? Perguntará, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Ivan tentará explicar que foi apenas uma surpresa, que não esperava ver aquilo, mas a resposta soará vazia para Heleninha. A crise de Heleninha e agravará quando ela for internada às pressas em uma clínica de reabilitação, a pedido da própria mãe, que não suportará vê-la regredir depois de tanto progresso. Ivan se sentirá responsável e buscará formas de reparar o dano, mas também começará a repensar seus próprios sentimentos por Raquel. A dúvida se instalará. Estaria ele realmente pronto para um novo relacionamento ou apenas tentando se livrar das cicatrizes do passado? Do outro lado da trama, Raquel tentará retomar o foco no trabalho e na reconstrução de sua vida, mas começará a perceber que suas ações têm consequências maiores do que imagina. Ao saber da recaída de Heleninha, ficará arrasada. A consciência pesará, principalmente porque ela conhece a luta de Heleninha contra o vício. A ideia de ter sido responsável, ainda que indiretamente, por mais uma queda da moça, a deixará inquieta. Raquel ligará para Ivan, querendo conversar. Ele recusará o convite num primeiro momento, dizendo que precisa estar ao lado de Heleninha, mas a ligação deixará claro que ainda há um vínculo forte entre os dois. Os sentimentos mal resolvidos virão à tona e deixarão o caminho aberto para novos desdobramentos. Enquanto isso, Santiago continuará presente na vida de Raquel, mostrando-se disposto a apoiá-la mesmo nos momentos mais tensos.
A conexão entre os dois crescerá, mas a sombra de Ivan ainda pairará sobre o coração de Raquel, impedindo-a de se entregar por completo. Ao mesmo tempo, a recuperação de Heleninha será lenta e dolorosa. Durante as sessões de terapia, ela falará abertamente sobre suas inseguranças, sobre o medo constante de ser abandonada e sobre como a figura de Raquel ainda pesa em seu relacionamento com Ivan. Os terapeutas alertarão para a necessidade de afastamento emocional e reconstrução da autoestima, o que poderá significar um rompimento com Ivan. Na medida em que os dias se passarem, a tensão entre os três continuará se intensificando. Raquel, dividida entre o arrependimento e o desejo de provar que também merece ser feliz, começará a evitar eventos públicos, tentando se recolher em sua rotina profissional. No entanto, a presença constante de Santiago, cada vez mais interessado e presente, a colocará novamente diante de um dilema: insistir em um novo amor ou encarar de vez o passado mal resolvido com Ivan? Ivan, por sua vez, estará cada vez mais atormentado. O sentimento de culpa pelo sofrimento de Heleninha começará a misturar-se à confusão sobre seus próprios sentimentos. Ele passará a visitar a clínica com frequência, tentando oferecer apoio e amparo, mas será evidente que sua mente frequentemente vagueia para longe, especialmente quando o nome de Raquel é mencionado. Enquanto isso, Heleninha enfrentará os dias mais difíceis de sua jornada. No isolamento da reabilitação, ela terá de olhar para si mesma, confrontar suas dores, suas perdas, e reconhecer que seu amor por Ivan pode ter se transformado em uma dependência emocional tão tóxica quanto o vício que tenta vencer. Raquel e Poliana sofrerão um novo golpe do destino. Quando finalmente acreditarem que a vida começará a sorrir, uma tragédia colocará tudo a perder. A empresa Paladar, que havia sido adquirida com tanto sacrifício de Laudelino, estará prestes a ser inaugurada oficialmente quando um incêndio devastador interromper seus planos de crescimento. Tudo começará em um clima de comemoração. Raquel observará, emocionada, a instalação do novo letreiro na fachada: Paladar, Catering e Eventos. Com os olhos marejados, ela sorrirá e dirá: até que enfim vamos começar a andar para frente. A essa altura da trama, a cozinheira já terá rompido com Maria de Fátima, sua filha ingrata, depois de desmascarar mais um dos golpes aplicados pela moça. Maria de Fátima, por sua vez, estará prestes a se casar com Afonso, num casamento de aparências que servirá apenas para consolidar sua ascensão social. Enquanto isso, Raquel focará no trabalho, colocando toda sua energia e esperança na nova empresa ao lado de Poliana. No dia anterior à inauguração, Raquel e Poliana voltarão ao imóvel para um último cheque de segurança. Tudo parecerá em ordem. Desligou o fogão? Fechou o gás? Desligou o desumidificador? Perguntarão um ao outro, meticulosos. Contudo, pela manhã, quando estiverem a caminho para pegar um documento esquecido, verão de longe uma densa fumaça saindo pela janela lateral da cozinha industrial. Raquel, em pânico, gritará: "Meu Deus do céu, Poliana! Que fumaça é aquela ali?" Desesperada, sairá correndo do carro, ignorando os apelos do amigo para esperar os bombeiros. A cena será de puro caos. O fogo começará no canto onde ficava o desumidificador. Um aparelho recém-instalado que, segundo Laudelino, ajudaria a manter os ingredientes em perfeitas condições. As chamas se espalharão rapidamente pelas cortinas, atingindo o teto e o balcão principal. Poliana tentará ajudar com um extintor, mas o equipamento falhará. "Tá vazio, Raquel! Esse extintor tá vazio!" gritará ele, tossindo por causa da fumaça. A cozinheira, sufocada, puxará o amigo pelo braço e o arrastará para fora, segundos antes de parte do forro ceder. Do lado de fora, os bombeiros chegarão e controlarão as chamas, mas o estrago estará feito. As panelas industriais, as bancadas em inox, os móveis sob medida, tudo reduzido a cinzas. Em prantos, Raquel cairá de joelhos na calçada. "Não pode ser! Que provação é essa, meu Deus?" gritará com as mãos no rosto.
Poliana se ajoelhará ao lado dela e dirá: "Calma, Raquel, algum jeito a gente vai dar." Mas a cozinheira desolada questionará: "Que jeito, Poliana? A gente já estava no limite." Ainda atônito, Poliana cogitará a possibilidade de recorrer novamente ao banco. "A gente pode tentar outro empréstimo, vender o carro, refinanciar alguma coisa." Raquel, no entanto, ficará em silêncio. O sonho que construíram juntos estará virando pó diante dos olhos deles. No mesmo dia, Laudelino reaparecerá no restaurante onde Raquel costumava cozinhar. Ele sentará em uma mesa discreta e observará a movimentação da equipe. Quando Raquel chegar, ainda com o cheiro de fumaça impregnado na roupa, ele se aproximará e dirá: "Vi as notícias. Sinto muito pelo que aconteceu." Desconfiada, Raquel franzirá a testa. "O que o senhor quer com isso, Laudelino?" Ele será direto. "Quero vender a Paladar de volta. Por um preço justo, claro, mas o nome continua com vocês, e eu me afasto de vez." Poliana desconfiará da proposta. "Você quer mesmo vender ou tem outra carta na manga?" Laudelino, com um leve sorriso, responderá: "Talvez eu só esteja cansado dessa vida. Ou talvez eu veja que vocês dois têm mais garra do que eu jamais tive." Apesar do cansaço, Raquel considerará a proposta. Mas entre o orgulho ferido, a falta de dinheiro e o trauma do incêndio, ela não saberá se estará pronta para recomeçar do zero mais uma vez. Nos dias seguintes, uma perícia será aberta para descobrir a origem do incêndio. Os investigadores encontrarão indícios de curto-circuito no desumidificador, o que levantará dúvidas sobre um possível defeito de fábrica ou sabotagem. Poliana desconfiará de Laudelino, lembrando que foi ele quem recomendou a instalação do aparelho. "E se ele sabotou a própria empresa só para vender de volta pra gente, Raquel?" sugerirá o amigo revoltado. Enquanto isso, Maria de Fátima aparecerá na capa de revistas de celebridades, vestida de noiva ao lado de Afonso, como se nada tivesse acontecido. A imagem provocará revolta em Raquel. "Minha filha se casa como uma princesa enquanto eu vejo meu trabalho queimar." O clima se tornará ainda mais tenso quando um repórter aparecer na porta do restaurante fazendo perguntas sobre o incêndio. "Há rumores de que a senhora não tinha seguro do imóvel. É verdade?" perguntará o jornalista. Raquel perderá a paciência. "Você quer saber se eu vou quebrar? Vai lá perguntar isso para minha consciência, que é a única coisa que eu tenho intacta." A novela ganhará novos contornos dramáticos quando Raquel receber uma carta anônima contendo um pendrive. Nele, imagens de câmeras de segurança mostrarão alguém invadindo a Paladar durante a madrugada, poucas horas antes do incêndio. A figura usará um boné e manterá o rosto abaixado, mas o relógio no pulso chamará a atenção de Poliana. "Raquel, esse relógio é igual ao do César." A suspeita de que o incêndio foi criminoso crescerá. Raquel se verá diante de um novo dilema: investigar por conta própria ou entregar o pendrive à polícia. O medo de entrar em uma nova guerra judicial pesará. Enquanto isso, Maria de Fátima será vista mexendo em papéis antigos, nervosa, e fará uma ligação enigmática. A Paladar já era. Agora precisamos garantir que a Tomorrow também vá para o buraco. Solange não pode continuar por cima. Determinada a não deixar a tragédia cair no esquecimento, Raquel decidirá investigar por conta própria. Ao lado de Poliana, voltará ao galpão da Paladar para recolher o que restou dos arquivos e câmeras de segurança. Entre caixas chamuscadas, discos rígidos derretidos e documentos irreconhecíveis, ela encontrará um pequeno caderno de anotações com datas, números e nomes. Entre os registros, o nome de César aparecerá mais de uma vez. "Ele andou aqui, Raquel, e não foi para te ajudar", dirá Poliana, tenso. A cozinheira respirará fundo. "Se ele teve dedo nisso, eu vou descobrir. Dessa vez ninguém vai passar por cima de mim impunemente." Enquanto isso, uma nova bomba cairá sobre a família Reutemann.
Maria de Fátima será flagrada em um encontro secreto com César, num restaurante afastado da Zona Sul. Um paparazzo registrará tudo. As imagens circularão pela redação de um jornal escandaloso, que já estará investigando o incêndio da Paladar. Raquel verá a notícia estampada. Esposa de Afonso em jantar íntimo com ex-segurança de Odete Reutemann. O coração dela apertará. Então era isso. Minha própria filha envolvida com quem destruiu meu sonho. Ela irá até a casa de Poliana, trêmula. Mostrará a manchete, e ele não conterá a indignação. É por isso que esse país não vai para frente. Os bandidos dormem em lençol de cetim. Mesmo abalada, Raquel não recuará. Buscará informações sobre César. Rastreará seus últimos empregos e encontrará conexões suspeitas com Marco Aurélio. Eles estão todos ligados, Poliana. Isso vai muito além da Paladar.